falar comigo? Eu sou Lohan e meu pai é muita vez. Então, meu Marcelo, vamos fazer uma pergunta aqui. Curiosidade, né, do pessoal. Na parte que você tava no auge, tudo, cheio de amigos, rodeado, entendeu? Dessa parte que você conheceu a droga, o crack, que você foi pra lona, entendeu? Eu queria saber, e seus amigos, eles podiam fazer algo para te ajudar, algo para te tirar disso, algo para te levantar? Então, irmão Lucas, do jeito que você falou, é verdade, eu tinha muitos amigos e chegou um momento que muitos se afastaram. Porque quem vai querer ser amigo de nóia? Quem vai querer ser amigo de pessoas que usam crack? Então muitos se afastaram. E os amigos mesmo que estavam mesmo, né, lado a lado, o que eles podiam fazer? Vieram, né, sentaram comigo, expor essa situação, né, expor se eu não parasse ia acontecer até coisa pior, ia ter vinha a morte. E o que eles acharam, o que eles estavam achando que eles poderiam fazer é chegar em lugares onde ambiente de droga e chegar e falar assim, não vende pro Marcelo. Não vende pro Marcelo, porque fazendo isso aí, eu não tinha lugar para me comprar. Mas quando a pessoa está envolvida no crack, ela não vê lugar. Tipo assim, se não tem aqui, tem lá. Se não quer me vender aqui, me vende lá. Chegou um momento que aonde que eu morava, em todos os lugares eu ia, as pessoas não vendiam. Porque as pessoas que estavam comigo na época, que continuaram a ter fama ainda, eles tinham respeito. Porém eu perdi o respeito, mas eles tinham. E as pessoas que estavam vendendo ouviam que as pessoas que estavam de fama, de respeito, falavam, não vende pro Marcelo, então não vendia. E falava pra mim, fulano falou que não era pra vender, e ninguém vai vender pra você não, entendeu? Aqui você não vai comprar nada. Então, só que quando a gente está envolvido nas drogas, a gente dá um jeito com o dinheiro. Quando você encontra outra pessoa indo na biqueira comprar droga, aí fala assim, compra lá pra mim também. Aí a pessoa ia, comprava, te dava a droga, não ia ser pra você, que a pessoa tava vendendo. Tá entendendo? Então, o que as pessoas achavam que poderia me ajudar nessa situação era falar isso. Então, mas dependia era de mim mesmo. Era de mim mesmo. Eu tinha que dar um passo, entendeu? Teve pessoas assim que realmente tentaram me ajudar. Tentaram a forma de ajudar. E eu quero dizer para você que tem pessoas também, familiares, que falam assim, mas o que eu posso fazer para me ajudar o meu filho, o meu irmão, o meu esposo? Ajudar pessoas que estão nessa situação. Então muitas vezes dependia de mim, de eu dar um passo nessa situação. Então pessoas assim realmente tentaram me ajudar, mas o tentar dele não conseguiram me ajudar, porque dependia realmente de mim. Muitas vezes é porque a gente pensa que ele vai me ajudar, eu vou sair dessa, mas o principal é a gente tem que focar na gente. Aí eles podem até fazer isso, que nem ele falou, o cara foi ali no conhecimento e falou assim, não vende pra ele. Mas não adianta, se você querer, você vai fazer algum jeito de você ter essa droga, que nem aconteceu, entendeu? Mas aí se você querer mesmo sair, é difícil, entendeu? Mas acontece. Continua aí sua trajetória depois do fluido do crack aí. Como que foi depois aí dessa vida que você praticamente tava na lona? Como que foi? Então, aí chegou um dia da minha vida que eu já não conseguia mais, aonde eu morava, conseguir dinheiro. Aí chegou um dia, eu recebi um convite de um rapaz pra gente fazer um assalto. Aí isso aí foi em 2005, em 2015. Aí eu fui fazer um assalto com ele, nós entramos no ambiente, né? E ele foi até o lugar pegar o dinheiro do cofre e eu fiquei com as vítimas. E na hora que eu fiquei com a vítima, tinha um rapaz que parecia ser polícia. E eu com o revólver na mão toda hora, eu fui e dava geral no rapaz, achando que o rapaz era polícia. Porque o diabo estava na minha mente, é polícia, e eu já estava virado do crack. Só que quando eu fui fazer esse assalto, eu não fui para me abater tipo um carro, abater algo. Eu fui para mim para usar o crack. Pra mim eu não tava preocupado, tipo assim, eu vou levar um dinheiro pro meu filho. Porque assim, se eu pegasse um dinheiro legal, eu ia dar um dinheiro pro meu filho, né, comprar as coisas do meu filho, mas o resto eu ia usar de crack. Então o meu objetivo desse assalto era o quê? Era eu conseguir dinheiro para me usar o crack. E nós dentro do ambiente, do estabelecimento, acontecendo o roubo, nós fechamos as portas, rendemos todo mundo. O rapaz que estava comigo, ele foi até o cofre pegar o dinheiro. E ali, na hora que nós pegamos o dinheiro, na hora que nós saímos, a cidade era uma cidade pequena, mas bastante movimentada.
Na hora que nós abrimos para nós sair, a cidade estava parada. Mas ali eu consegui entender que era o trabalhar de Deus. E eu já estava cansado. É a realidade, eu já estava cansado. Pouco tempo eu tinha perdido minha mãe. E meu coração estava triste. Chegou um momento que eu estava dentro de um quarto, numa cama. Para vocês aí que acham que o fundo do poço é o último lugar, agora você vai conhecer o que Deus faz na vida de um homem, como Deus transforma. É daquilo que a gente pensa. Conta aí. Então, meu irmão, como eu estava falando, chegou um momento que eu já estava cansado das drogas. Eu olhando para um lado, não tinha ninguém mais à minha volta, não tinha ninguém mais, porque todo mundo se afastou. Isso que o crack faz, todo mundo se afastar. Chegou um momento que eu estava num quarto, numa caminha que não tinha nem lençol. E eu deitado virado. Aí eu falei com Deus, Deus, segura, né? Me segura nos braços, me balança. Tava cansado, tava frito. Aí eu fui fazer esse assalto. E eu dentro do local, e um rapaz que estava de pé lá, eu achando que era a polícia, e aconteceu tudo aquilo ali. E chegou um momento que o parceiro veio, o rapaz veio com uma bolsa cheia de dinheiro. E na hora que nós fomos sair, os polícias já estavam lá fora. Só que na hora que nós saímos, eu olhei para trás e vi os polícias falando assim, para. E nessa aí o rapaz falou assim, larga o dinheiro e vamos correr. E corremos, descemos a rua, correndo. E eu desci a rua, o rapaz que estava comigo, ele entrou na casa. E eu virei a esquina, na hora que eu virei a esquina eu escutei um tiro. Pá! E nessa aí eu escutei um tiro, virei, corri mais uns metros. E ali os polícias me abordaram, me jogaram no chão. E eu, na hora que eu estava sendo algemado no chão, ali eu falei para Deus, segura nas minhas mãos. Aí veio um louvor da Bruna Carla lindo, que fala assim, Deus mais uma vez segura em minhas mãos, porque a minha alma estava frita. Ali eu sendo algemado, fui levado para a viatura. E na hora que eu sou levado para a viatura, eu vejo um rapaz que estava comigo sendo baleado, estava baleado. E ele estava com um plástico cor de alumínio, eu falei, morreu. E ali me colocaram na viatura. E eu vendo toda aquela situação, aquele vulgo de tanta polícia. Aí o polícia falou assim, vira de costas, rapaz, não é pra ficar olhando não. Aí eu virei de costas. Aí daqui a pouco eu ouvi um rapaz falando assim, ei, seu polícia, eu posso falar algo pra esse rapaz? Aí os polícia acharam estranho, né, mas eu tenho pra mim que eles falaram, vai esculachar. Aí eles abriram e falou assim, ei preso, olha aqui. Aí eu gemado, olhei pra trás. Aí o rapaz, ele foi e apontou o dedo na minha cara, a vítima, que eu pensei que era a polícia. Chegou e olhou pra mim assim e falou assim, rapaz, eu não te conheço, eu nunca te vi na minha vida, mas assim diz Deus pra você, aonde você for, aceita Deus, que Deus tem algo grande na sua vida. E fechou. Os polícias ficaram sem entender, acharam que era esculacho. E ali foi uma confirmação de Deus quando eu estava sendo algemado, que eu falei, Deus, segura nas minhas mãos, tô aflito, meu louvor da Bruna Carla. E quando eu estava dentro da prisão, ali eu já entreguei minha vida para Jesus. Porque quando eu fui para Jesus, quando eu voltei para Jesus, eu voltei para Jesus porque eu precisava da paz que Ele falou na palavra. A minha paz nos dou. Não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dava, que eu achava, que eu tinha, era a paz no dinheiro, era a paz nos amigos, mas passava. Eu estava num lugar, estava num ambiente, daqui a pouco acabava aquele ambiente e voltava a tristeza. Mas quando Jesus ele falou assim, a minha paz nos dou, não a paz que o mundo te dá. Eu falei, Jesus, eu quero essa paz. Eu estava com o meu casamento destruído, com a minha família, ninguém olhava para minha cara mais, um ambiente que ninguém queria mais no ambiente. Então as portas se fecharam, mas a porta desse mundo se fechou, mas a porta do reino se abriu sobre a minha vida. E ali, eu dentro daquele ambiente, falando do amor de Cristo, ali me bateu um temor. E quando eu aceitei Jesus, quando eu voltei para Jesus, levantei a minha mão e falei, Senhor, eis-me aqui. Foi onde um lugar que eu consegui ver verdadeiramente algo sobrenatural de Deus. Eu nunca tinha vivido aquilo ali de Deus. E eu estava no dia de visita, aí teve um culto no CDP. Ali vinha pessoas de fora, homens e mulheres de Deus. E chegou um momento, nós estávamos numa roda. Nós estávamos numa roda e eu fechei meus olhos e falei assim, Deus, fala comigo. Fechei meus olhos e aquela roda dos irmãos, e chegou um rapaz, uma visita, né, um irmão da igreja, e eu com o olho fechado, ele colocou a mão dele sobre o meu ombro e falou assim, meu filho, aonde eu vou te levar, eu estou contigo. Fica tranquilo que eu estou contigo, apenas isso, poucas palavras.
mas quando a palavra de Deus ela vem, não é muito falar. E eu alegrei meu coração, só que eu estava ainda naquela trajetória. Para você pregar para a pessoa que tipo assim não dá crédito, né? O profeta falou, quem deu crédito à nossa pregação? Então eu pregava e eu como novo convertido, pregando o evangelho, tinha as tristezas. Tinha também aquele balde de água fria. Mas eu cheguei e falei para Deus, eu no CDP, eu falei, Senhor, eu estou te servindo hoje. Entreguei minha vida para o Senhor. Mas olha a minha situação. Olha a minha situação. Chegou um momento que eu pedi para Deus, Deus, tira esse BO. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia mesmo, ela diz assim, você vai colher aquilo que você planta. Então, infelizmente, eu estava dentro de uma cadeia, servindo ao Senhor, mas eu estava plantando. Eu estava colhendo o fruto que eu plantei aqui fora. Então, você colhe aquilo que você planta. Aí eu comecei a colher dentro da cadeia aquilo que eu plantei aqui fora. Isso aqui é real, isso aí. Porque ia ficar um algo vago, tipo assim, se você aceitasse Jesus hoje, e hoje mesmo a sua vida, a sua história já ia ser condizer com aquilo que você acabou de aceitar Jesus. E eu estava colhendo aquilo que eu plantei aqui fora. Sofrimento, saudade, né, tristeza. E pregando o evangelho de Jesus, falando que Jesus curava, Jesus restaurava e Jesus levava para morar no céu. E Deus usou aquele rapaz para falar comigo que Deus ia me levar e Deus ia estar comigo onde eu estava. Aí eu fui, me alegrei meu coração, porque minha mente é o quê? Deus vai me tirar dessa cadeia, revogar minha liberdade. Só que chegou um dia que aonde eu estava foi colocado sobre umas listas lá, bonde, né? Que tinha que sair da cadeia. E nesse nome que estava, um punhado de nome, estava o meu nome. Só que quando você chega quando você chega na cadeia, você vai pro RO, ali o funcionário ele pega os seus dados, né? Você vai colocar suas digital e vai perguntar para você se você tem apelido. Aí, com a minha inocência, né? E quando eu fui pro CDP, eu já estava servindo ao Senhor. Aí eu fui e falei assim, meu vulgo é Theo. Meu vulgo é Theo, porque Theo não foi o crime que me deu. Theo não foi um vulgo do crime, não. Quem me deu esse vulgo Theo foi meu vô. Lá na Bahia minha mãe contou. Então é um apelido carinhoso. Então eu coloquei lá, perguntou se você tem vulgo? Falei sim, tenho vulgo. Qual que é o seu vulgo? Theo. Aí eu entrei pro CDP, passou 1 mês, 2 meses, aí saiu essa lista de bonde. E quando eu estava dentro da cela para pegar o bonde, e eu vi que as pessoas que estavam lá dentro eram pessoas que eram das facção, da facção. E eu fui levado de bonde. Aí eu cheguei na outra cadeia, eu fui chegado na outra sala e fui realmente de novo bater, né, apresentar as minhas digital. E ali o funcionário olhou para mim assim e falou assim, rapaz, tá feio para você aqui. Eu falei assim, mas como assim, senhor? Tá feio para mim? Ele falou, a sua pasta tá vermelha. Falei, como assim que minha pasta tá vermelha, senhor? Ele falou, você foi pegado numa escuta. Foi pegado numa escuta porque seu vulgo é Theo e você foi pegado na escuta com um rapaz que é da facção. Eu falei, senhor, eu sou evangélico, né? Eu faço a obra do Senhor, eu sou evangélico. Aí um funcionário chegou e falou, agora todo mundo que é preso é crente. Falou pra mim, falou, se você é crente, ali eu vi que o diabo estava usando a vida dele para me entristecer mais. O funcionário foi, pegou uma Bíblia, ele abriu assim, só que meu coração estava triste. Eu falei, Senhor, mas um BO para mim, que agora estava na minha pasta uma escuta. Aí chegou e falou assim, se você é crente, o que está escrito lá? Ele abriu assim, está escrito Jó 1. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, a minha mente agora, por essa notícia que o Senhor me deu, não está para essa passagem. Mas onde eu estava lá na cela, eu li uma passagem que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas a prova das coisas que você espera. E esse BO que estão jogando para mim, pela minha fé em Deus, vai cair por terra. Aí o outro funcionário que estava com ele falou para ele assim, rapaz, só pela forma desse rapaz falar, dá para ver que não tem envolvimento mais com crime. Aí ele chegou e falou assim, não tem mais envolvimento com crime. Ele falou, não, vai. Aí nessa aí me tratou mal, aí eu voltei triste, abatido. Aí eu fui, desci, falei com o funcionário, com o diretor, e o diretor falou assim, eu falei, senhor, me coloca numa casa, né, numa cela de igreja, né, porque eu sou evangélico. Ele falou, rapaz, estou vendo a sua pasta, que a sua pasta é feia, né, você está com envolvimento, né, com a facção.
Falei, Senhor, eu sou evangélico, eu só quero tirar minha cadeia e ir embora para minha casa. Aí ele falou, vou ver o que eu faço para você. E me colocou num raio que é onde as pessoas estavam mais envolvidas, né, no crime. E ali eu comecei a pregar o evangelho e falar do amor de Deus. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, olha a minha situação. Eu falei, estou servindo ao Senhor e a minha família eu não tenho mais a minha família. Só que eu peço para o Senhor, e a minha oração foi, porque o amor ele tudo suporta. O amor ele é calmo. E eu amava minha esposa, mas eu queria, o amor que eu tinha por ela é de ver ela bem. E ainda que não fosse comigo, aí a minha oração era para Deus assim, Deus, a minha esposa não está mais comigo, né? E aonde ela estiver, e se for possível, o Senhor levantar um homem que venha cuidar dela, venha cuidar do meu filho, venha ser um homem que eu não fui para ela, que venha cuidar dela. Porque o amor, tipo assim, ainda que não esteja comigo, mas que ela venha estar bem, venha viver bem. E só que nessa aí a gente tá bem nesse meio trajeto. Eu falei, Deus, mas não me desampara, prepara uma esposa para mim também. Falei para o Senhor, prepara uma esposa para mim também, para mim andar na caminhada. Porque a caminhada com o Senhor, a gente tem que ter uma esposa, que ela tem que ter uma trajetória com o esposo, na tua presença. E eu comecei, a minha oração era essa, Deus abençoa lá meu filho, abençoa a mãe do meu filho, que não era minha esposa, era a mãe do meu filho. Comecei a fazer a obra do Senhor. E se vocês for ver desde o começo, quando ela estava namorando comigo, ela falou para mim, se você fosse preso, você esquecia que eu não sou mulher de porta de cadeia. E nessa aí eu recebi uma carta, ela falou assim, o seu filho quer te ver, e coloca o meu nome no hall. Só que eu não coloquei o nome dela no hall. Aí eu falei, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Vá comigo! Aí ela e minha irmã me visitar lá, sentamos e conversamos. Aí eu falei para ela, hoje eu estou servindo ao Senhor. Aí ela falou, eu estou procurando buscar Deus também. E aí eu conversei com ela, e na hora ali ela achou que eu tinha tentado dar golpe nela, de tentar falar que eu sou crente, para tentar trazer, né? Eu falei, mas eu estou orando pela sua vida, que Deus venha abençoar você. Aí ela foi embora, acabou a visita, ela foi embora e eu continuei orando ao Senhor. E nessa oração minha, uma certa noite, uma madrugada, veio uma tristeza no meu coração, que teve um momento da minha vida que eu peguei meu filho, ele com a bicicletinha dele aprendeu a andar, e foi eu e meu filho, nós fomos pra praia. E ali eu sem camiseta, com a camiseta no ombro, e meu filho falou, papai, eu quero ficar sem camiseta, quero ficar igual o senhor. Aí eu parei, tirei a camisetinha, ele falou, quero no ombro também. Isso aqui eu quero dizer pra vocês, pais, que vocês é o espelho do filho de vocês. Aí eu fui, quando eu tava no crime, tava no áudio, tava daquele jeito. Aí meu filho falou, papai, eu quero também, sem camiseta, igual o senhor. Aí ele foi cantando funk, coloquei um funk no celular e foi cantando funk e tal. E olhando, quando você tá nessa situação, você acha bonito seu filho cantando funk e tal. Era bonito aquilo ali. E quando eu tava orando na madrugada, acordei na madrugada para orar, veio esse pensamento dentro de mim. Eu falei, meu Deus, quando eu tava no mundo, eu falei, Senhor, meu filho vai crescer da mesma forma, no crime. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, aonde meu filho estiver, que meu filho venha ser uma bênção na sua casa. E eu recebi uma carta da mãe do meu filho, que não estava comigo. Aí ela falou assim, eu estou indo buscar a Deus, né? Eu voltei para o Senhor, glória a Deus. E o Lohan, o nosso filho, tá cantando no grupinho do coral. Eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Porque a minha oração era, Deus, que meu filho ele não venha cantar a música do mundo, mas venha ser um adorador do Senhor. E ali eu comecei a fazer a obra do Senhor, e Deus me honrando. E Deus ele foi restituir o meu casamento. Deus ele foi e trouxe a minha esposa de volta. Aí você vai falar para mim assim, irmão Marcelo, mas você continuou preso? Sim, continuei preso. Continuei fazendo a obra de Deus lá dentro. Aí você vai falar assim, teve algum momento que você pensou em desistir lá dentro? Teve um momento que a gente, muitas vezes a gente olha a situação. Eu fiquei quase 1 ano sem receber uma carta de ninguém da minha família. Entrei no Vale do Silêncio. Era como Deus, ninguém falava comigo. Falei, Senhor, ninguém fala comigo, uma carta, é apenas uma carta, Senhor. E eu fazendo a obra e evangelizando dentro da cadeia. E chegou um momento que eu recebi, foi quase uma caixa de carta. Me alegrou meu coração, da mesma forma que alegrou meu coração, me entristeceu. Que ali é onde que eu recebi uma notícia, que a minha irmã veio a falecer, a minha irmã mais velha. Ela veio a falecer e a minha esposa, que Deus tinha restituído, ela falou assim, não tá fácil aqui fora. Chegou um momento que eu fui procurar arroz para o nosso filho e não tinha arroz para dar para o nosso filho. Aí eu olhei assim e falei, Senhor, situação, e eu servindo a Deus e ela servindo ao Senhor.
Mas Deus, quando Ele chama a pessoa para fazer a obra, Deus ele se responsabiliza para cuidar. Era processo que nós estávamos passando. Aí chegou um momento que eu falei: Deus, eu faço a sua obra aqui, acontecendo tanta coisa lá fora. Em meio ao deserto, Deus começou a operar milagres sobre a minha vida dentro daquele lugar. Aí eu comecei a pregar e comecei a viver o que Deus estava sobre a minha vida. E chegou um dia quando eu fui preso nesse BO, fui condenado a 6 anos e 4 meses. E ali eu pregando o evangelho, chegou um dia que nós estávamos numa campanha, a queda da muralha de Jericó. E o pastor, ele me deu a oportunidade, ele falou: irmão Marcelo, você vai pregar nesse último dia. E no culto de visita, bastante gente. Aí Deus me usou para falar assim: irmão, tem a oportunidade agora de pegar um pedaço de papel, né? E qual que é a muralha que você quer que Deus derruba hoje da sua vida? Irmão, e quando você está num processo que tem uma muralha te cercando, você também vai usar a sua fé. E eu peguei, eu falei: irmão, vou pegar meu papel aqui também. Todo mundo sentado e eu pregando. Aí eu falei assim: irmão, não precisa pegar caneta e nem lápis, mas pela sua fé, esse papel em branco, escreve diante do Senhor através da sua oração. E eu peguei meu papel também e comecei a orar. Falei: Senhor, derruba essa muralha, essa situação que eu estou, me tira dessa situação, Senhor. E quando eu fiz essa oração, né, e o obreiro, ele passou com a caixa ali, e as pessoas colocaram o papel em branco aos olhos do ser humano, mas estava escrito diante do Senhor as muralhas que era preciso ser caído, que era preciso sair da vida das pessoas. E o meu papel estava ali também, a muralha que eu pedi para Deus derrubar. E foi passado mais ou menos um mês, estava eu trabalhando, não chegou papel de colônia para mim. E eu estava trabalhando, costurando bola, chegou o funcionário, e falou: Marcelo. Aí eu fui até a ganhola, até onde estava o funcionário. Eu falei: pois não, senhor, só liberdade. Só que quando você está num processo que tipo assim, não vai chegar nada, eu estou falando que vou pregando para as pessoas, mas você olha, parece que não vai chegar nada, e você espera algo vir. Eu ganhei, graças a Deus, chegou a minha liberdade. O funcionário chegou e falou: Marcelo, é sua liberdade. Na hora eu fiquei, a emoção era tão grande que porque quando a pessoa ela recebe a notícia de uma liberdade, as pessoas sacodem, ela grita, ela pula, e no momento eu me calei. Eu tava no galpão de trabalhar, tava costurando bola. Aí tava o pastor comigo, o pastor Vitor. Aí eu cheguei andando devagar, só que o funcionário falou: baixa pra mim. Aí eu cheguei devagar assim, aí o pastor chegou e falou assim: irmão Marcelo, o que é? Aí eu quase não tinha voz para falar, a alegria era tanto que eu fui tomado. Aí eu falei assim: pastor, ganhei minha liberdade. Aí no que, irmão? Falei: ganhei minha liberdade, tava sem voz, a alegria era tanto. Aí na hora aí ele gritou, ele falou: você ganhou sua liberdade. Aí todo mundo, que é um ambiente que todo mundo sentado no banco, todo mundo costurando sua bola, então todo mundo via todo mundo. Aí a igreja, o pavilhão de serviço sacudiu, todo mundo se alegrou. Aí eu fui tirado dali, fui levado para o raio que eu tava. Só que a minha liberdade, ela já tinha chegado no raio que eu tava. Aí foi lá e eu não tava lá, falou: Marcelo tá trabalhando. Aí o raio já tava, todo mundo já me vendo, obrigado. Começaram a falar assim: ó, irmão, você conseguiu a sua vitória. Aí eu indo pra cela, chegou um irmão, um rapaz grande, tava no processo, numa luta, grandão, e ele começou a chorar. Ele me abraçou, ele falou assim: irmão, hoje eu tô mais firme com Deus. Eu falei: mas por quê, irmão? Porque eu sei o processo que você tem passado, aleluia. E eu vi que Deus fez na sua vida, e é Deus purinho, irmão. E eu vi ele chorando, um negão grandão, e ele me abraçou, eu abracei ele. Aí eu cheguei lá, todo mundo, né, se alegrando, saí daquele ambiente, e graças a Deus ganhei minha liberdade, para a honra e glória do Senhor. E aqui fora, o que você faz por Cristo aqui fora? Diz um pouco pra gente aí, fala um pouco da sua experiência aqui fora, o que você leva a palavra de Deus para outras pessoas também. Fala pra gente aí. Então, meu irmão, graças a Deus, eu tô sempre na obra do Senhor, né? Graças a Deus, hoje eu tô mais envolvido com a obra do Senhor, né? Não que lá dentro eu não tava, mas aqui eu tenho cuidado juntamente com o meu pastor, né? Na obra do Senhor, graças a Deus eu sou o segundo dele, e eu prego o evangelho de Cristo, falo do amor de Deus, possível for, eu falo o meu testemunho também.
E hoje eu posso dizer, meu irmão, que eu e a minha casa e a minha família nós servimos ao Senhor. Porque momento nenhum na minha trajetória eu penso em sair. Eu penso de deixar o Evangelho, deixar Jesus Cristo. Então eu quero dizer para mim com poucas palavras, para estar finalizando, né, essa minha oportunidade de dizer que quanto à vida, há esperança. Muitas vezes Jesus, Ele faz por você o que ninguém pode fazer, mas precisou. Aí você vai falar para mim, irmão Lucas, Marcelo, mas o que te levou a conseguir sair disso aí? Foi os seus amigos? Foi a sua família? Não, dependeu de mim. Então depende da pessoa que está nessa situação, porque a Bíblia fala que ainda que a vida há esperança. Então graças a Deus, meu irmão, hoje eu sou feliz com o Senhor ainda mais, porque hoje meu filho ele faz parte do grupo, né, do coral da igreja dos Guerreiros de Cristo. A minha esposa, ela faz parte também do ciclo de oração, né, e hoje eu estou envolvido também com o meu pastor também na obra do Senhor, e eu estou, graças a Deus, constante na obra do Senhor, e eu me alegro muito o que Deus ele fez na minha vida. E eu quero dizer para você que Ele pode fazer na sua vida, na vida da sua família também. Apenas coloca na posição e dá um passo. Amém, meu irmão? Amém. Vou deixar uma palavra assim breve de tudo aquilo que ele contou, de tudo aquilo que ele falou. Você que está aí e essa história tocou em você, lembra que Deus faz o melhor para você e cuida. Amém, meu irmão? Amém. Agradeça. Obrigado. Então, na minha oportunidade aqui, finalizando, né, esse testemunho, eu quero agradecer também os irmãos, né, o irmão Ivo, o irmão Lucas, que tem esse trabalho especial de poder nos dar a oportunidade de expressar, de falar o nosso testemunho, falar a nossa trajetória da nossa vida. Eu quero também fazer um convite para vocês, que você que tem um testemunho que você vai falar assim, se eu contar vai impactar, vai alcançar vidas. Então Deus também Ele conta com você. E nunca se esqueça que você é uma joia especial para o Senhor. E graças a Deus hoje eu me faço presente aqui no Pozual, né? Estou aqui na igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E você que quer se achegar aqui um dia e quiser estar conosco adorando e exaltando ao Senhor, a porta da igreja está aberta para você. É mais fácil, a porta da igreja está aberta do que a prisão fechada. Tá bom? Eu agradeço a vocês. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Fala comigo.